E a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de possíveis implicações jurídicas daqueles áudios que envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Eu converso com Antônio Celso Baeta Minhoto, que é doutor e mestre em Direito Público e Direito Constitucional e professor na Universidade Municipal de São Caetano e na Fundação Santo André. Doutor Antônio Celso, boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Vamos lá. Colocada mais uma polêmica agora em relação a esses áudios que vazaram, né? Foi o jornal Folha de São Paulo que disse ter todos esses áudios que referentes ao período de agosto de 2022, ainda período eleitoral, até maio de 2023, em que Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na época, teria acionado assessores dele para investigações, né? Também para os processos que ele era responsável, processo das milícias digitais, de fake news no Supremo. Uma das justificativas, primeiro, TSE teria direito de polícia, o presidente do TSE. E a outra que ele teria de formalizar pedidos dele para ele mesmo. Eu queria saber como é que o senhor avalia do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista estritamente jurídico, primeiramente temos que tomar cautela, que são denúncias que vieram, o jornal Folha de São Paulo é um jornal sério, bastante tradicional, porém precisamos comprovar tudo isso, né? Todos os fatos que foram alegados, vai ser submetido a um crivo de investigação, apurar se essas mensagens são confiáveis, se são reais, né? A gente sabe que precisa tomar muita cautela com isso. Em relação a essa alegação, que eu diria que é a base da defesa do ministro Alexandre de Moraes, de que ele tem o poder de polícia, convém a gente separar juridicamente, você tem o poder de polícia e o poder de investigação, são coisas diferentes. A administração pública tem poder de polícia. Então, você pode fechar um estabelecimento irregular e vai estar exercendo o poder de polícia, uma fiscalização. Não tem, sei lá, um CNPJ, não tem uma licença correspondente àquela atividade, você pode fechar, isso é poder de polícia. Poder de investigação é uma outra coisa. Então, se a gente analisar, veja bem, ressalvando, se for verdade tudo isso, cometeu uma irregularidade grande, uma ilegalidade grande, que seria fazer uma investigação no âmbito do TSE. E mais, não só isso de irregular, essa investigação municiando, instruindo procedimentos investigatórios, inquéritos que correm no STF. Como você bem lembrou, o inquérito das fake news, das milícias digitais, e que são presididos pelo próprio Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu vou discordar. Se tiver comprovação disso que foi praticado realmente isso, por meio de assessores, como já mostrou até no jornal aí, e já veio à tona, eu considero um fato grave. Ele não teria respeitado o rito, embora ele pudesse ter acesso a essas informações para seguir adiante com os processos? Não é só a questão do rito. Veja, ele como juiz, porque no fim das contas o ministro do STF é um juiz também do TSE, ele não poderia encabeçar um procedimento investigatório, muito menos dessa maneira, produzindo provas no TSE para municiar um inquérito que está no STF. Quer dizer, ele mesmo está produzindo provas para que ele possa tomar providências lá no STF. Quer dizer, nos dois, ele está nas duas pontas. Não seria nem, na verdade, ele não observou o rito, ele está cometendo, aí seria um desvio de função e um abuso de autoridade, se tudo isso ficar comprovado, obviamente. Agora, como o poder de polícia do TSE, ele teria possibilidade de barrar determinadas publicações que, como ele mesmo disse, que vão contra, são atividades ilícitas, com desinformação, discurso de ódio eleitoral, tentativa de golpe, atentado à democracia, às instituições. Ele, como presidente do TSE, nessa questão do poder de polícia, ele poderia tomar providências com base no que fosse apurado pelo TSE ou constatado? Na verdade, sim, é um tema polêmico, né? Eu vou te dar uma resposta assim, que sim, ele poderia, porém é um tema polêmico, porque você como jornalista sabe disso, isso cria um cerceamento também do direito da liberdade de expressão, que é uma discussão maior, não cabe aqui nesse momento a gente desenvolver isso. Então a resposta é sim, ele poderia, né, tirar do ar, porque aquilo está afetando o processo eleitoral e o TSE está protegendo esse procedimento eleitoral, a democracia. Ele poderia. Isso, ótima lembrança tua, isso seria um poder de polícia, vamos colocar assim. Mas o que está vindo à tona com esse material da Folha não é exatamente isso. O que está vindo à tona é uma atividade intensa de bastidores da assessoria dele para colher elementos
supostamente que incriminassem aquelas pessoas para ser utilizado num outro procedimento do STF. Né? Então, assim, ele já estaria ocupando, vamos dizer assim, a cadeira de um promotor, de um delegado de polícia, ele está fazendo um processo investigatório. O que dá para levantar aí de fulano de tal? Aí você bota a tua assessoria para trabalhar, para pegar elementos sobre aquilo. E isso, para quem está na posição de juiz, é absolutamente ilegal. Não pode. Agora, no âmbito das investigações no Supremo Tribunal Federal, nesses processos, outra justificativa foi apresentada que foram solicitadas informações em vários órgãos. E PGR sabia, inclusive a Procuradoria-Geral. Se for constatado que houve solicitação, e só nesse caso ele teria agido de maneira informal, porque são os assessores dele, também que estão no TSE, e coincidiu dele ser presidente do Supremo no momento em que tinha as investigações, tudo convergiu para ele. Nesse caso, se comprovado que houve solicitações a outros órgãos do mesmo tipo de informação, como é que se caracterizaria? Aí é o seguinte, como o material que veio à tona através da Folha é da assessoria do Alexandre de Moraes, então assim, essas informações vieram dessa assessoria. Então ele diz, não, foi tudo informado, por exemplo, a PGR ou para a Polícia Federal, o que for. Aí teria que vir um relatório da Polícia Federal, teria que vir um relatório da PGR. Agora, se vem um relatório da própria TSE por meio da assessoria do Alexandre de Moraes, aí já cai por terra essa justificativa. Não, mas eu oficiei a vários órgãos. Sim, mas os relatórios vieram desses órgãos ou vieram da assessoria de Vossa Excelência? Se veio da assessoria, já não tem como justificar que, olha, eu pedi para a PGR. Porque me parece, teve até uma manifestação agora do Gonê dizendo, não, o Ministério Público, a PGR, sempre atuou no processo. Sim, atuou, mas veio lá um relatório do TSE que nem a própria PGR tinha como saber quem produziu aquilo. Veio lá um rol de informações. De onde veio essa informação? Veio do TSE. Tudo bem, ele aceitou. Pode até ser que, vamos dizer assim, o Ministério Público tenha dado uma cochilada nisso, né? Então ele foi oficiado, mas ele não participou daquela investigação. Teria que ter uma investigação mais ampla do TSE, isso que não envolvesse apenas os assessores dele e o pedido formal. Eu acho que agora vai vir à tona, eu acho que é fundamental ouvir esses assessores, ouvir de maneira formal, colher esse depoimento dos assessores, conhecer a extensão disso, saber até onde havia um comando do Alexandre de Moraes. Quer dizer, é difícil a gente imaginar, né, Denise? Existe a possibilidade, mas é difícil imaginar a possibilidade de que o assessor tenha feito da cabeça dele. Não, ele falava que inclusive o ministro tinha solicitado. Né? Então assim, o ministro dizia agora, eu não solicitei nada, o assessor fez porque ele quis. Acho um pouco improvável, seria uma tese, a meu ver, inverossímil. Mas... Não, isso ele não colocou em nenhum momento, inclusive a nota que foi divulgada falava que foi o procedimento como a solicitação a outros órgãos também. Exatamente. Então eu acho, a meu ver, um pouco, vamos dizer assim, fraca, né, essa linha de defesa. Como agora se entra num questionamento político também, não é? Porque seriam ações exatamente aos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que tinha todo o inquérito das fake news e milícia digital, questionamento das eleições, do processo eleitoral do país, e ele tem o apoio, né, do ministro Barroso falou sobre isso, né, o ministro Flávio Dino também, então o STF, agora como é que fica o componente político, posicionamento do Congresso, já se falou de impeachment dele no passado, de outras investigações... Exatamente, você está colocando aí realmente, nós falamos até agora do aspecto jurídico, mas eu até acho que é uma questão que ela tem, diria, um componente, pelo menos metade disso daí é um componente político grande. Ele é uma figura, o Alexandre de Moraes é uma figura polêmica, quem é do meio jurídico sabe disso, a gente analisando tecnicamente tem algumas medidas que ele toma que são, a meu ver, abusivas, fora das quatro linhas, e no universo político, vamos dizer assim, estavam esperando uma oportunidade que pode ter surgido. E aí já é um outro jogo, digamos assim, você que é jornalista conhece bem disso. Então, assim, o jogo político é diferente. Inclusive, o impeachment, é bom que quem esteja em casa saiba também, o impeachment é um julgamento político, não é jurídico. Se você passar por todas aquelas instâncias, como aconteceu com a Dilma, com o Collor, e chegar no plenário do Senado para ser julgado, ele vai ser julgado por senadores. Os juízes dele vão ser os senadores. É um procedimento totalmente peculiar, porque quem preside a sessão é o presidente do STF, mas quem julga são os senadores.
Então, ele é um processo 100% político. Se criticava muito isso na época da Dilma, eu lembro bem, o PT falava muito, não, mas a questão jurídica e tal, entrou inclusive com medidas no STF, mas o STF sempre rechaçou dizendo, olha, quem é o juiz da causa é o Senado, não somos nós. A gente só faz observar o rito. No caso do impeachment dele, o presidente Lula teria o direito de indicar mais um ministro do Supremo. Então, se for essa questão política colocada, daria, na verdade, em tese, mais espaço para o atual governo. Você tem aí, você levantou um ponto interessante, porque ao mesmo tempo que para o Lula e para o PT seria interessante abrir essa vaga, ele poderia indicar quem ele quisesse para o STF, não, o Lula e o PT, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar se o PT não colocar a sua força, né, a sua base para defender o Moraes, ele pode se desgastar junto ao STF, que tem várias causas de interesse do governo lá para serem julgadas, de parlamentares ligados à base do governo. Então é um xadrez que a gente ainda está meio no começo para saber o que pode acontecer, mas realmente tem essa tentação para o Lula e para o PT de indicar mais um ministro. E aguardar, então, todo o processo e a comprovação de tudo que foi declarado até agora. Eu agradeço muito a presença de Antônio Celso Baeta Minhoto, que é doutor e mestre em Direito Público e Direito Constitucional. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Denise. Obrigado a todos que nos acompanharam. Com vocês.